As alianças são a forma como Deus se relaciona com o seu povo. Eu sou Renan Vitor e seja bem-vindo ao Pensar Teológico. Bem-vindo ao Pensar Teológico, seu canal de teologia e cultura. Nesse vídeo vamos continuar falando acerca da teologia da aliança e mais especificamente falarmos hoje acerca da aliança adâmica, ou também como é conhecida na teologia, a aliança edênica. Bem, essa palavra de Éden, não é? Porque afinal de contas todo o processo dessa aliança se desenvolveu no Jardim do Éden. Pois bem, e isso é muito importante nós aprendermos um pouco, ainda que de forma introdutória, acerca dessas alianças, justamente para nos ajudar na forma como nós vamos lidar com o texto bíblico, na forma como nós vamos interpretar as escrituras, situando cada passagem dentro do contexto da sua própria aliança. E, evidentemente, a primeira de todas as alianças que Deus fez com a humanidade, ela teve no primeiro casal, Adão e Eva, no caso mais especificamente Adão, o seu representante, ou mais especificamente, como é dito também em teologia, o seu cabeça federal. Até porque essa daí é uma aliança muito interessante da gente estudar, justamente porque tem muitas pessoas que geralmente isso é um consenso quase que geral na humanidade. Muitos perguntar, eu não entendo, por que nós estamos pagando pelo pecado de Adão se eu não tenho nada a ver com ele? Eu não estava lá, eu não fiz nada de errado. Quem errou não foi Adão e Eva, por que eu sou responsabilizado? Na verdade, é toda ainda velho costume desde o Éden, né, de terceirizar a nossa responsabilidade, né? Em vez de nos assumirmos pecadores, nós realmente jogamos para as costas de Adão e Eva e dizemos: quem errou foram eles, não eu. Se eu estivesse lá, talvez eu não errasse, né? E nós ouvimos esse tipo de absurdo. Mas na realidade, até para a gente entender essa questão de uma forma mais simples, eu sempre uso uma metáfora que ela é até tosca, um pouco assim, aquém realmente, mas talvez ela possa lançar algumas luzes para nós entendermos um pouco essa questão de representatividade, representante de cabeça federal. É isso que a Bíblia vai chamar, o cabeça federal. Assim era Adão e Eva naquele jardim. O que seriam então os cabeças federais? Bom, eu sempre costumo usar o seguinte exemplo. Geralmente, para que é algo assim, que é algo que é muito claro para nós aqui, principalmente brasileiros, né, que a gente está no chamado país do futebol, né? Embora haja controvérsia hoje em dia, mas enfim. Aquela questão de, geralmente quando tem Copa do Mundo, um exemplo para ficar bem claro e bem didático, quando há Copa do Mundo, nós vemos ali diversas nacionalidades, diversos países ali, representados por 11 jogadores, ou 22, né, sem contar os reservas. Mas em campo com 11 jogadores, nos quais eles ali estão representando a nação a qual eles estão defendendo. Costuma-se dizer que o Brasil está em campo, só que, ora, eu não estou em campo, eu não estou jogando, e ainda bem, né, porque eu sou um perna de pau. Nem você está em campo, nem muito menos o seu vizinho, os seus pais, seus familiares, seus filhos, nem nada. Quem estão ali são 11 jogadores ali que estão representando, eles são os representantes da nação brasileira. Mas eles representam a gente de tal forma que quando a seleção brasileira ganha, nós dizemos, o Brasil ganhou. Nós nos sentimos vitoriosos e nós nos sentimos melhores do que todos os demais, porque nós dizemos, nós vencemos. Ou se o Brasil perde, nós nos sentimos derrotados, porque nós dizemos, nós perdemos. Mas eu não estava em campo para jogar, nem você. Mas aqueles 11 jogadores ali representavam a nação. Da mesma forma, é a questão da aliança edênica, ou aliança adâmica. Quem estava ali no jardim não era nem eu, nem você, nem seu pai, nem vizinho, nem nada, nem seu pastor, nem amigo, irmão, primo, filho, nem ninguém. Quem estava ali era Adão e Eva. Eles representavam a humanidade, de maneira que se eles tivessem sido fiéis a Deus, nós teríamos sido fiéis a Deus por representação. Mas como eles pecaram e eles representavam a humanidade, nós caímos. Então essa é a questão de cabeças federais. Os representantes da humanidade fracassaram e pecaram. Ora, é interessante que Deus, ao estabelecer toda a criação, ele coloca o homem no jardim, no Éden, e fazendo isso, ele dá mandamentos para o homem. Ó, toma conta da terra, cuida dela, coma do que você quiser, mas menos
árvore que está plantada no meio do jardim, a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela você comer, certamente você vai morrer. E ali desenvolveu-se toda uma questão de um relacionamento com Deus. Deus vinha na virada do dia para se relacionar com Adão e com Eva. Adão tinha todas as suas responsabilidades, seus direitos, desfrutar do jardim, seus deveres, cuidar da terra, nomear os animais. Ele tinha toda uma responsabilidade também, o desfrute da comunhão com Deus, como nenhum homem desfrutou, senão o próprio Cristo segundo Adão. E nesse contexto, a Bíblia vai dizer que a serpente, então, no caso, o Apocalipse vai dizer que a antiga serpente é o diabo e Satanás, se apresenta para Eva e ali tenta manipular a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, dizer, não é que vocês vão morrer, é que como aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão conhecer o que é certo e o que é errado, vocês vão se emancipar de Deus, vocês vão se tornar o quê? O que hoje em dia, inclusive, é debatido e colocado em pauta, inclusive nas séries, nos debates públicos, nas redes sociais, a questão de liberdade, né, versus o que eles chamam de escravidão, ou, eu diria, submissão a Deus por meio da sua palavra. O homem quer ser livre, o homem quer se emancipar de Deus hoje em dia. Ainda continua dessa forma. Quer destronar o cristianismo, querem acabar com a fé cristã, querem tirar totalmente o ensino das escrituras, a própria palavra de Deus, no chamada era do secularismo, aonde nós novamente, o ser humano é colocado novamente para escolher entre submeter-se a Deus ou se emancipar dele. Pois bem, Adão e Eva, pelo desejo, pela cobiça, pelo orgulho de acharem que seriam grandes, seriam como Deus, oniscientes como Deus, eles então desejaram e comeram daquele fruto. Aquela árvore era o sinal da aliança, era o selo daquela aliança que eles tinham com Deus. Desfrutem do jardim, eu serei Deus de vocês, vocês vão desfrutar da minha companhia, mas aquela árvore é o selo da nossa aliança. Se vocês comerem dela, quebrou nosso pacto. Se vocês mantiverem se afastado delas, em submissão a mim, Deus, então vocês vão continuar desfrutando da minha comunhão, que é a vida eterna. Vocês vão desfrutar das bênçãos do paraíso, aqui no Éden. Vocês vão desfrutar de tudo e vocês vão poder cultivar a terra. Então ali estava todo o plano de Deus ali contido naquela aliança. O relacionamento de Deus condicionado a obediência e submissão a Deus por meio do afastar-se daquela árvore em específico que, apesar da tradição católica dizer que era uma maçã e isso ficar no imaginário das pessoas, não era. O fruto proibido não era uma maçã, né? Até porque se fosse, até hoje nós estaríamos pecando, né? Ainda mais eu, né, que amo maçã. O fruto não era maçã. Na verdade, a Bíblia nem revela que fruto é esse, não é? É um fruto que nós não temos. A gente só diz a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha um fruto específico que nós não sabemos e também, como a narrativa bíblica não diz, nós nos calamos e não dizemos nada. A questão toda é, ali estava a humanidade em Adão e Eva sendo provada. E o grande problema é que eles tomaram pela cobiça do desejo de conhecer, saber discernir o que é certo e o que é errado, do conhecimento que somente Deus detinha, de querer o desejo, a vaidade, o orgulho de querer parecer a Deus, eles se emanciparam de Deus, se afastaram de Deus, tomando do fruto e comendo. E assim, romperam com a aliança com Deus, se afastaram de Deus, viraram as costas para Deus e ao invés de se humilhar, terceirizaram a culpa dizendo, foi a mulher, foi a serpente, e no final das contas, eles não se humilharam de Deus, e por consequência, o pecado nos afastou de Deus, a toda a humanidade caiu, se afastou de Deus, aconteceu o lapso, aconteceu a queda, e então toda a humanidade caída agora necessita de redenção e de alguém que os religue novamente com Deus. E aí onde começa toda a narrativa do Evangelho, porque Apocalipse capítulo 13, se eu não me engano é o versículo 8, vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, mostrando que a queda do homem não foi um acidente, mas foi algo que fazia parte do plano escatológico de Deus de demonstrar a sua glória e a sua misericórdia para todo sempre, para que o nome dele fosse glorificado. Evidentemente que não dá para entender totalmente o plano de Deus, porque nós teríamos que entrar na mente de Deus e isso é impossível. Mas a grande questão é, o plano de Deus envolvia isso, a queda do ser humano, a liberdade para o ser humano se afastar de Deus, o teste da humanidade
E com a humanidade caída, vem então Gênesis 3:15, a promessa da redenção da humanidade pela uma nova aliança que ainda não estava revelada em Gênesis 3:15, no qual era dito que da semente da mulher que caiu, viria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Em outras palavras, desfazer com todo aquele plano que foi a queda, o afastar, a quebra da aliança de Deus com a humanidade. Deus ali no Éden estendeu seu juízo, expulsando o homem do jardim, condenando a criação, mas ao mesmo tempo nosso Deus é um Deus que, apesar de se irar, ele é misericordioso, amoroso e estendeu uma promessa de resgate da humanidade por meio de um que viria da descendência da mulher, que nós sabemos é Cristo, para redimir então a humanidade caída. Então, é justamente dentro desse aspecto de aliança que se encontra aqueles que não fazem parte de Cristo. Até mesmo é dito na teologia que ou nós estamos em Adão ou nós estamos em Cristo. A humanidade está dividida em dois povos, dois representantes. Paulo chama Cristo de o segundo Adão, ou seja, o segundo representante de uma nova raça de pessoas. A saber, se de um lado Adão representa os caídos, Cristo representa os redimidos, resgatados, os salvos, os santificados, separados desse mundo de queda para a presença de Deus, reconciliados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus novamente. Então a humanidade está dividida em dois blocos: os caídos, aqueles que estão afastados de Deus, e aqueles que estão reconciliados. E é nessa dinâmica entre esses dois povos que as alianças de Deus então se manifestam. De um lado ela quebrada, do outro ela refeita por meio da fé em Jesus Cristo. E é exatamente isso onde nós estamos situando. Eu não sei se você que está me ouvindo faz parte daqueles que estão em Adão, ou se você faz parte daqueles que estão em Cristo. Se você está naqueles que fazem parte de Cristo, então permaneça no Senhor, sempre confiando nele pela fé somente em Jesus. Se você faz parte, olha e fala: pô, eu não sou cristão, eu não aceitei Jesus ainda, não tive um encontro pessoal com Jesus, nem nada. Então você faz parte daqueles que estão em Adão, mas a oferta da graça, por meio da fé em Jesus, ainda está disponível a todo aquele que crê. Apenas o convite é esse: creia que Jesus morreu pelos seus pecados e você será salvo e fará parte, não mais dos que estão em Adão, mas dos que estão em Cristo Jesus, para a salvação da sua vida, para a glória de Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de dar o seu like, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para que toda semana você possa ver e acompanhar esse estudo acerca das alianças e os demais estudos que nós temos aqui no canal, assim para que Deus possa ser glorificado através da sua vida, em nome de Jesus.